Bom dia, glória a Deus, bom dia, glória, Deus é bom, Deus é bom, bom dia, bom dia, bom dia. Glórias ao Senhor Jesus, Ele é digno de honra, Ele é digno de glória, maravilhoso Ele é, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, coisa linda, Ele é lindo, cheiroso, aleluias, como és bom, Senhor, o Senhor és bom, Ele é bom, Ele é bom, glória, 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 glória. Bom dia, mãe, benção. Glória a Deus, meu povo. Vamos iniciar orando, então. E eu quero louvar ao Senhor. Vamos orar. Nos apresentando nessa terça-feira, entendendo que é meio lógico, né? Nós apresentarmos ao Senhor a nossa terça se foi Ele quem a criou. Mas é nos apresentar nessa terça-feira para que, de alguma forma, Ele seja visto através de nós, para que Ele seja revelado através de nós. Então, o dia foi criado e o nosso papel aqui é dizer o sim para o Senhor. Vamos orar? Pai, eu quero nessa manhã, por mais uma manhã, te render graças, louvar o teu santo nome, meu Pai, porque o Senhor é bom. O tempo todo o Senhor é bom. E queria aqui, Senhor Jesus, pedir para que por mais um dia os nossos olhos sejam abertos a esse entendimento da Tua bondade, da Tua misericórdia, que nós venhamos a ver o Senhor durante o nosso dia em pequenos detalhes. Em nome de Jesus. Senhor, se há porventura ainda no nosso coração ou nos nossos pensamentos alguma preocupação que não condiz com a verdade do Teu Evangelho, porque conforme está escrito em Tua Palavra, que não devemos nos preocupar com coisa alguma, porque em tudo o Senhor tem cuidado de nós. Não devemos nos preocupar com o que comer, com o que vestir e calçar, porque o Senhor alimenta diariamente os pássaros, o Senhor cuida diariamente do orvalho e o nosso valor é muito maior do que o deles. Por isso, descansamos nessa paternidade do Senhor. Então, revela-nos, Senhor, aquilo que cabe a nós fazermos. O que é que o Senhor quer de nós durante este dia? Nos direciona, nos instrui durante esse dia. Nos dê sabedoria, Pai, para que hoje nós sejamos mais assertivas do que fomos no dia de ontem. Que o Senhor nos guie em cada tomada de decisão, para que nós venhamos, papaizinho querido, a não precisar orar no meio das coisas, porque nós
já temos a consciência, porque oramos antes, que é essa a vontade, é esse o caminho que o Senhor nos direciona. E debaixo da tua palavra, Pai, não tem como as coisas fracassarem. Podem não sair como esperamos, podem sair do nosso controle. E glória a Deus, porque as coisas não saem da nossa forma, nem da nossa maneira, mas que de todas, Pai, de todas as vezes, que saia sempre da tua maneira, porque os teus pensamentos vão além dos nossos. O teu conhecimento, a tua sabedoria é muito maior do que a nossa. O Senhor sabe o que não sabemos, o Senhor vê o que os nossos olhos não conseguem alcançar, o Senhor escuta aquilo que não ouvimos. Por isso confiamos no Senhor, que as coisas nunca venham a sair do seu controle. Cuida, Pai, cuida da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, como o Senhor sempre vem cuidando. É essa hoje a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Glória, bom dia. Essa Elizabeth é maravilhosa, olha só, já até colocou. Glória, bom dia, Gessi. Bom dia, Marina, Marleusa. Glória a Deus. Então, bora. Marcos, capítulo 12. Aleluias. Gente, vocês vão olhar que deve dar aí uns 3 meses. Nós ainda temos Lucas e João para ler. Eu acho que ainda dá mais. Nós estamos terminando janeiro. Nós vamos terminar Marcos na sexta ou no sábado. Então, vai dar dia 1º ou dia 2 de março. E ainda temos Lucas. Então, ainda vai aí mais 1 mês e meio, então, quase isso, para terminarmos os evangelhos. Então, nós vamos ver, ouvir coisas muito semelhantes, mas com uma visão diferente. E eu acho que é muito necessário começarmos assim, de fato, pelos evangelhos, para que cada vez mais nós venhamos a conhecer do nosso Senhor Jesus, né? Nós venhamos a adquirir mais conhecimento acerca de quem Ele é, de como Ele faz, do que Ele faz. Ao lermos a Bíblia, nós não conhecemos Ele, nós conhecemos sobre Ele. Essa é uma diferença. Ao lermos a Bíblia, nós não conhecemos Ele. Carol, não. Muitos conhecem a letra, muitos conhecem os verbos. Tem muita gente aqui que decora, tem a Bíblia, grande parte, né, da Bíblia aí decorada em capítulo, em versículo, mas não conhece a Jesus. Então, lembrem-se que são coisas diferentes. Por isso que fazemos aqui, sei que, né, tem aqui em cima o nome Live Devocional, mas é uma parte de um devocional, tá? Porque nós, mais uma vez, ao lermos a palavra, nós conhecemos sobre Ele. É como se, eu já até citei esse exemplo aqui uma vez, é como se você achasse uma carteira de identidade, um RG, uma carteira de habilitação. Vamos pegar aí uma carteira de habilitação que contém mais informações, né? De alguém na rua. E aí todos os dias você vai lá e lê alguma coisa sobre aquela pessoa. Você pode saber muito sobre ela. Então vamos pensar? Você pode seguir alguém no Instagram que você vai conhecer sobre aquela pessoa. Mas o fato de você conhecer algumas coisas sobre aquela pessoa não significa que você a conheça. Por quê?
conhecer ela é estar na presença dela. É você se relacionar diretamente com ela. Então, o que nós estamos fazendo é conhecer sobre ele. Por isso é importante o nosso ainda período de oração, esse devocional que é feito de maneira sozinha, né? Assim, e não feita aqui. A paz do Senhor, minha amiga Rosane, meu Deus, que saudade de você. Gente, pensem numa mulher de Deus, inspiradora, incrível, que é assim, uma das mulheres que eu olho e falo, gente, quando eu crescer, eu quero me parecer com aquela mulher. Essa daqui, ó, Rosane Brito. Sigam ela no Instagram. Sigam ela no Instagram que vocês vão receber vídeos lá, palavras que ela manda. Ela é incrível. Cerque-se aqui no Instagram de mulheres de Deus, mulheres abençoadas. E eu deixo aqui essa indicação da Rosane para vocês, porque ela é incrível. Ela é incrível. Saudade de você, viu? Saudade de você. Então, voltando. Então, a leitura que nós fazemos da Bíblia, você também é, viu? Então, a leitura que fazemos da Bíblia é uma parte do nosso relacionamento, porque aqui, mais uma vez, nós conhecemos sobre ele, mas não uma pauta de que você o conheça. Conhecê-lo é se relacionar com ele, tá? Então, Carol, o que é mais importante? Gente, não tem o que é mais importante. É a mesma coisa de eu perguntar para você, o que é mais importante? O seu braço esquerdo ou o seu braço direito? Qual que você gosta mais? Da sua mão esquerda ou da sua mão direita? Tem uns que vão usar a mão esquerda mais durante o dia. Outros vão usar a mão direita mais vezes durante o dia. Mas não significa que uma seja mais importante do que a outra. Então, algumas pessoas vão ter mais facilidade e vão gostar mais de uma oração, de um relacionamento interpessoal com ele. Outros gostarão e terão mais facilidade nessa leitura da Bíblia. Mas não significa que eu tenha que escolher entre uma coisa e outra. As duas são de suma importância para esse bom relacionamento com ele, tá bom? Então, conheçamos a palavra, mas que venhamos a conhecer o Verbo, o Filho, nos relacionar com ele, tá bom? Então, não se esqueçam disso. Não é porque estamos lendo a Bíblia, não é porque alguém conhece de Bíblia, que seja alguém que o ame, que se relacione com ele, tá bom? Então, temos aí um caminho muito mais profundo, são águas muito mais profundas do que necessariamente essa que estamos aqui fazendo diante da leitura, tá? Então, bora. A parábola dos lavradores. Então, Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois, arrendou a vinha a uns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita, enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outros servos, e eles lhe bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, o qual mataram. Enviou muitos outros, em alguns bateram, a outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim, o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão.
Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venha, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim, eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram essa passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então, começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso o deixaram e foram embora. Aqui, né, uma parábola, então é uma explicação, um comparativo de uma forma que outras pessoas conseguem entender. E aqui nós vamos ver a história do Evangelho, de certa forma, quando primeiro o Senhor da vinha, ele envia alguns dos seus servos às lavouras, mas as pessoas o rejeitaram, bateram. Então aqui simboliza os primeiros profetas, os profetas antigos, e aí nós vemos que as pessoas não reconheciam que a vinha não era deles. Ainda que eles estivessem ali, cuidando, protegendo de algo, aquilo dali não pertencia a eles. E assim é a nossa vida. Nós precisamos, como cristãos, aprender e a entender que a nossa vida, ela não pertence a nós. E por isso, nós precisamos abrir mão dela para viver essa vida que Cristo tem para nós, para viver essa vida que o Pai projetou para nós. Então, Ele nos predestinou. Existe essa predestinação do Senhor. Então, qual é um dos princípios da nossa salvação? A eleição. Então, nós somos eleitos, nós somos escolhidos pelo Senhor. Então, não fomos nós que o amamos primeiro, Ele nos amou primeiro. Então, não fomos nós que o escolhemos, não, Ele nos escolheu primeiro. Então, o nosso papel de ação hoje é corresponder a Ele, é responder a esse chamado, é responder ao Senhor, a essa direção que Ele nos dá. Então, o que nós precisamos entender? Que nós não precisamos fazer nada de extraordinário para chamar a atenção, para conquistar alguma coisa, conquistar o amor de Deus, para conquistar a atenção do Senhor. Não, não. Eu lembro que no início da minha caminhada com Cristo, eu usava, por exemplo, o jejum. Eu usava o jejum para isso. Eu achava que o jejum, ele chamaria a atenção de Deus para mim, como se os olhos dele já não estivessem sobre mim. E aí depois, obviamente, na medida que eu fui crescendo, amadurecendo na fé, eu fui conhecendo da palavra sobre ele, e no relacionamento com ele, eu fui vendo que eu não precisava disso. O jejum, sim, eu preciso, né? Encerramos agora no domingo um jejum coletivo entre algumas mulheres, mas para que o jejum hoje é uma forma de quebrantamento, não é para chamar a atenção dele, porque os olhos deles já estão fitados em nós, já estão fixos na nossa vida. E existe aquele que pode escapar dos olhos do Senhor? Não, não. Então tudo aquilo, falando aqui sobre vinha, falando aqui sobre trabalhar, falando aqui sobre uma obra, um serviço, ou qualquer coisa como você deve entender, nós devemos fazer
após entendermos essa nossa vocação. Então, Ele nos dará tudo o que necessário for para que a vinha continue existindo. Ou seja, a obra, a manifestação dos filhos de Deus, ela deve acontecer para dar continuidade. Para dar continuidade àquilo que já foi feito ou iniciado até antes de nós. Qual que é o princípio da criação? O homem não planta nada. O homem não cria nada. O homem foi colocado sobre a terra, foi criado, na terra, melhor falando, depois de tudo já estar pronto. E é isso que você precisa entender, porque na nossa vida não é diferente. Vamos pensar, para nós que somos mulheres, nós vamos compreender isso melhor. Quando estamos grávida, se você já tem ou já teve filho, você vai entender o que eu estou falando. Eu nunca conheci uma grávida que fez um chá de fralda depois que o bebê nasceu. Ou que lá começou a lavar as roupinhas dele depois do seu nascimento. Ou que começou a preparar um quarto para aquelas que tinham a possibilidade depois que o bebê nasceu. Não, nós vamos ver. Oi, ó, pastora Daiane, Deus abençoe. Bom dia, amiga. Bom dia. Então, o que nós devemos entender? Que o princípio da criação tudo já está preparado para mim. Qual que é a minha vocação? É de governar aonde Ele me colocou. É de dar continuidade àquilo que Ele está fazendo. E por isso, esse relacionamento, tá? Por isso, não basta só a leitura da palavra ou o conhecimento da letra. Não. Então, vamos pensar. Deixa eu pensar aqui em algo que seja bem supérfluo, mas que... vamos pensar, roupa. Há um bom tempo, antes de comprar qualquer roupa, ao me ver, geralmente eu experimento, ou comprando alguma coisa online, eu olho e aí o meu pensamento sempre vai ao Senhor. Espírito Santo, eu honro ao Senhor vestindo essa roupa, olharão para mim e também por causa de uma roupa me verão como uma mulher de Deus, porque a roupa ela não é um ponto necessário. Eu não posso julgar alguém pela sua roupa, tá? Mas o que é fato? A roupa ela transmite uma mensagem. Ela transmite uma mensagem que você precisa colocar ali. Então vamos pensar, todo mundo vai para uma audiência diante de um juiz vestida da mesma forma como ficamos vestida no dia de faxina em casa? Geralmente não, né? Então, para nos encontrar com o juiz, nós nos vestimos de maneira adequada. A roupa vai falar sobre caráter? Não, muito pelo contrário, porque ali pode estar a vítima, como pode estar um abusador, com a mesma roupa, com o mesmo estilo de roupa, passando uma mesma mensagem de roupa. Mas o seu caráter, a sua índole, os seus princípios serão totalmente diferentes. Então, o que nós podemos entender? Não estou aqui trazendo dogma, nem tentando mudar ou acrescentar alguma coisa na doutrina da sua igreja. Não. Mas o que é de extrema importância? Nós entendermos isso. Poxa, se diante de um juiz eu preciso me vestir de uma forma adequada, existe um padrão, que tal eu descobrir no Senhor?
no Senhor. Qual um padrão de roupa que Ele quer que eu vista? Eu não sei vocês, mas eu acho que vale a pena termos um relacionamento íntimo ao ponto de fazermos essas perguntas a Ele e dar a Ele essa liberdade de opinar. Roupa não leva ninguém para o céu, não leva ninguém para o inferno. Roupa não é um pré-requisito de santidade. Como eu falei, diante de um juiz, podem a vítima e o abusador estarão vestidos de maneira adequada. Mas, diante do Senhor, a roupa não vai falar. Não. Suas ações, o seu coração, a intenção do seu coração, diante do Senhor, que vê além dessa roupa, entendemos isso. Que Ele vê além daquilo que o homem vê. Tá? Vamos continuar. Então terminando. Até que esse dono da vinha, ele envia o filho, e aí eles matam o filho e o lançam, e assim fizeram com Jesus, né? Então esta é uma parábola de todos os profetas que já existiram, uma parábola falando sobre o Filho de Deus aqui também, mas nós vamos começar também a entender um pouco sobre o nosso presente aqui, tá? Quando você começar a ler esse final, você também vai começar a entender que, apesar de muitos o terem rejeitado, nós temos a oportunidade de fazer diferente. Hoje, adorando a um Deus que é Espírito. Hoje, servindo a um Deus que é Espírito. Os nossos olhos ainda não poderão ver, mas bem-aventurados somos nós que não vemos, mas podemos crer. Assim diz, né? Bem-aventurado aquele que não vê, mas ainda assim crer em mim. Então, podemos ter esse privilégio de sermos bem-aventurados diante de não podermos o enxergar com os nossos olhos, mas ainda assim escolhermos adorar a Ele, tá bom? A servi-lo. Bora, o pagamento de imposto a César. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para o apanharem em alguma coisa que ele dissesse. Versículo 14. Estes se aproximaram dele e disseram: Mestre, sabemos que és íntegro e que não te deixas influenciar por ninguém. Por que não te prendes à aparência do homem? Por que não te prendes à aparência dos homens, mas ensinas o caminho de Deus conforme a verdade? É certo pagar imposto a César ou não? Devemos pagar ou não? Mas Jesus, percebendo a hipocrisia deles, perguntou: Por que vocês estão me pondo à prova? Tragam-me um denário para que eu o veja. Eles trouxeram a moeda e ele lhes perguntou: De quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então Jesus lhe disse: Deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E ficaram admirados com ele. Eu não sei se você já me ouviu, mas eu já até falei sobre a Bíblia, a Escritura Sagrada, a Palavra de Deus. Ela não é um manual para vivermos no céu. Ela não é um manual de instrução para nós vivermos no céu. A Bíblia não está ensinando como viver na Nova Jerusalém. A Bíblia aqui, ela não vem nos ensinar a como viver a eternidade ao lado do Senhor Jesus. Não. A Bíblia, ela está aqui para nos ensinar a como viver na terra. De uma forma, diante de uma mentalidade de que não somos daqui.
E por que essa instrução? Porque, de fato, nós não somos daqui. Não somos daqui. Tudo que vivemos aqui, vivemos de uma forma passageira. A nossa eternidade será em outro lugar. A Bíblia fala que descerá a Nova Jerusalém. Então, nós também não vamos estar aonde o Pai está. Nós não vamos ficar no céu, ali onde o trono de Deus está, aonde os anjos moram, não. A Bíblia diz que Jesus está nos preparando morada. E uma nova Jerusalém descerá sobre essa terra. Ou seja, há uma terra, há um lugar preparado para nós morarmos, tá? E aí, essa palavra aqui, ela é instrução de Deus para vivermos na terra. No céu não vai ter pregação, no céu não vai ter manifestação de dons, não vai ter. Os dons, os talentos, eles devem ser usados e manifestos na terra, tá? Por isso que na sua volta nós entregaremos a eles os nossos talentos, multiplicados ou não, mas devolveremos a ele os talentos que ele nos deu. Então, tudo que vocês lerem aqui é de uma forma prática para o hoje, o agora. Por isso ele também vai dizer, olha, dai a César o que é de César. Então ele está nos instruindo de uma forma prática como viver na terra. O que fazer com uma mulher que traiu? O que fazer com isso aqui? O que fazer com isso dali? E quando isso acontecer, o que fazer? Como proceder? São instruções terrenas, tá bom? Olhem para a Escritura, olhem para a Bíblia Sagrada, se relacione com o Senhor de uma forma que você o manifeste aqui na terra. Versículo 18. Depois, os saduceus, que dizem que não há ressurreição, aproximaram-se dele com a seguinte questão: Mestre, Moisés nos deixou escrito que, se o homem morrer e deixar mulher sem filhos, seu marido deverá casar-se com a viúva e ter filhos para o seu irmão. Havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem deixar filhos. O segundo casou-se e morreu sem também. O segundo casou-se com a viúva, mas também morreu sem deixar filhos. O mesmo aconteceu com o terceiro. Nenhum dos 7 deixou filhos. Finalmente, morreu também a mulher. Na ressurreição, de quem ela será esposa, visto que os 7 foram casados com ela? Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Percebam que são coisas diferentes. Vocês não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. São coisas divergentes, tá? São coisas diferentes. Existe o poder de Deus e existe a Escritura. Por isso que eu digo que conhecer as Escrituras, conhecer sobre Jesus, não é suficiente. Tá bom? Versículo 24. Jesus respondeu: vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. Quando os mortos ressuscitam, não se casam, nem são dados em casamento, mas são como os anjos no céu. Quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram no livro de Moisés, no relato da sarça, como Deus lhe disse: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó? Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vocês estão muito enganados. Ai, meu Deus, como ele é inteligente. Então, todas as vezes que
tentaram colocá-lo à prova, ele conseguia sair dando direção acerca do que já foi falado. E como nosso mestre, como nosso maior exemplo a ser seguido, devemos aprender com ele isso. O quê? Buscar na palavra de Deus essa direção, essa resposta, sabe? Para tantas perguntas que a vida, que as pessoas vão nos fazendo. Então, mais uma vez, ler, conhecer as Escrituras não é, como que eu vou colocar? Não é o suficiente. Só ler, só conhecer as Escrituras não é suficiente. Mas precisamos assim fazer, tá? Precisamos assim fazer. Precisamos conhecer, precisamos nos relacionar com a palavra de Deus. Por isso, estamos nós nos nossos devocionais. O maior mandamento, versículo 28. Um dos mestres da lei, aproximando-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é esse. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de toda a sua força. O segundo é esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, está certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Nós vemos Jesus até falando sobre esses dois mandamentos, quando ele vai falar: olha, e ao cumprir estes dois mandamentos, você cumpriu com toda a lei, com toda a Escritura. Carol, não conheço, eu tenho tanta dificuldade de entender a Bíblia, de decorar a Bíblia, de ficar ali me lembrando dela. Decore, lembre-se desses dois mandamentos e tente cumpri-lo todos os dias da sua vida. Ponto. Tente cumprir com o que está escrito em Marcos capítulo 13, no versículo 28 até o versículo 34, e você cumprirá e viverá toda a Escritura. Você não precisa conhecer de Gênesis, Apocalipse e lembrar de tudo que ali está escrito ou saber responder a tudo que lhe perguntam. Conheçam, tá? Que venhamos a crescer na graça e no conhecimento. Então é importante lermos, se puder, e se você achar que Deus tenha para você, faça cursos, faça teologia, faça aí um rema, existem diversos cursos que são importantes e pode agregar durante a nossa caminhada, mas não se esqueçam. Não se esqueçam. Quando ele vem falando, olha, assim não existe mandamento maior do que estes. Porque ao cumprirmos esse daqui, não precisamos mais fazer sacrifícios, nem não há nada que seja maior do que esses daqui, tá? Por quê? Porque ao fazermos cumprir esses
mandamentos, o que nós vamos ver é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Sacrifícios devemos fazer? Não mais, né? Principalmente de animais. E se for exatamente sobre isso, não precisamos fazer mais sacrifícios. Cristo foi o nosso sacrifício perfeito. Então, não há mais a necessidade de sacrifícios. Mas o que ele espera de nós? Obediência. Obediência a quê? Principalmente a esses 2 mandamentos. Amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Até olhando aqui para o café, eu lembrei de uma mensagem, né, que trouxeram isso. Tome café todos os dias. E o café é você pegar a expressão, é você tomar, é você se encher para também cumprir com esses mandamentos aqui. Então, amar ao Senhor, o C, né? Amar ao Senhor de todo o nosso coração. De todo o nosso amor. F, com toda a nossa força. E o E, com todo o nosso entendimento. Então, devemos amá-lo com nosso café, vamos pensar assim, entenderam? Coração, tá? Então, de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa força e com todo o nosso entendimento, tá? Bora continuar. Cristo é Senhor de Davi. Versículo 35. Ensinando no templo, Jesus perguntou como os mestres da lei dizem que Cristo é filho de Davi. O próprio Davi, falando pelo Espírito Santo, disse: o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Versículo 37. O próprio Davi o chama Senhor. Como pode então ser ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de fazer saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Estes receberão condenação mais severa. Sabemos, né, dos escândalos que acontecem em nosso meio, e às vezes até falamos assim: nossa, o mundo só tá piorando e tal. Gente, mas esses escândalos sempre aconteceram. Estamos aqui vendo Jesus falar de coisas que não deveria acontecer, não deveria ter acontecido, não deveria ser normal entre eles, não deveria. Mas, gente, sempre vai acontecer. Até que Jesus volte e que nós venhamos a ir para a Nova Jerusalém, nós vamos ver homens que deveriam amar, mas estão sugando, homens que deveriam cuidar, mas estão querendo cuidados especiais ou qualquer coisa nesse sentido. Sempre vai acontecer, tá? Qual que é o nosso papel? Não tirar os olhos do Senhor, ainda que seja necessário. Nós temos referências humanas. Eu não estou falando para fique numa igreja indiferente de como seu pastor fique numa igreja indiferente de como é a doutrina daquele lugar, como é o ensino. Fique lá e aí feche os teus olhos para tudo que esteja acontecendo e olhe só para Jesus. Não, óbvio que não. Óbvio que não. As más companhias corrompem os bons costumes. Mas eu quero lembrar vocês que existem, tá? Não só esses
falsos mestres da lei, né? Esses mestres da lei maldizentes nesse sentido. Não, existem também os bons. Procure, ore ao Senhor e peça ao Senhor para direcionar você a pastores segundo o coração dele. Eles existem também, tá bom? Versículo 41. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando dinheiro na caixa das ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo que esta viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Então, é quantia? É quantidade de horas que você passa em oração? É quantidade de horas que você faz um devocional? É quanto de Bíblia que você conhece? É quanto de dízimo você devolve? Quanto de oferta que você dá? Não. É o quanto ele tem de você. Não é o quanto você dá a ele, é o quanto ele tem de você. Não é sobre quantidade, tá? O que leva-se em consideração? Verdade, sinceridade. Carol, então o que importa é que eu seja verdadeira com o Senhor? Sim. Então, sendo verdade, eu não preciso dizer mal, ofertar. Gente, aí é uma outra coisa. São princípios, entendemos isso daqui, são princípios. E agrada o coração de Deus quando eu cumpro princípios, mas com verdade, com alegria. Não é devolver de qualquer forma. Se não há paz nem alegria no seu coração ao devolver, não faça isso. Mas ore ao Senhor entendendo o princípio. Pai, já que é um princípio, coloque no meu coração alegria em poder devolver, alegria em poder dar ofertas, alegria em poder ajudar a vida de outras pessoas. Porque a partir disso, nós cumpriremos com outro princípio de fazer com alegria e fazer tudo para o Senhor, tá? Então, gente, obrigada por hoje. Precisa encerrar. Vou ver se eu consigo ali ainda tomar um café, que 9 horas vou atender uma paciente, tá bom? Então, gente, fiquem com Deus. Uma ótima terça-feira para vocês. E amanhã, às 8 horas da manhã, estamos aqui juntas novamente, tá bom? Beijo, fiquem com Deus.